para nos falar das síndromes variantes da colangite biliar primária. Nós chamamos a doutora Débora Raquel Terabuio, médica assistente da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica da Universidade, da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora clínica do transplante hepático. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Betinho pelo convite, a toda a comissão organizadora, para falar sobre as síndromes variantes da colangite biliar primária. E eu vou começar primeiro falando um pouquinho sobre como é que se apresenta a doença. A colangite biliar primária, ela foi uma doença originalmente descrita em 1851 como uma doença que acomete mulheres de meia idade, muito mais frequentemente que homens, numa proporção de 10:1, mulheres que queixavam de fadiga, de prurido, que são os sintomas mais comuns da doença, com achados no exame físico de uma doença hepática crônica. E como é que é feito o diagnóstico da forma clássica da CBP? Nós temos que ter pelo menos 2 de 3 critérios: evidência bioquímica de colestase, positividade do anticorpo antimitocôndria ou de padrões específicos do antinúcleo e evidência histológica de colangite destrutiva, não supurativa e destruição dos dutos biliares interlobulares. O grande marcador da doença é o anticorpo antimitocôndria, que deve ser pesquisado preferencialmente e inicialmente como screening pela técnica de imunofluorescência, e são considerados resultados positivos aqueles títulos acima, maior ou igual a 1/80. No caso, nessa triagem inicial, o anticorpo ser negativo, é recomendado o menor que 1/80, ou se tiver um padrão atípico, é recomendado que seja feita a sua pesquisa com uma pesquisa de antígenos específicos por blotting ou ELISA. Além disso, temos a possibilidade do diagnóstico de CBP pela presença do antinúcleo, de alguns padrões específicos, como o anti-GP210 e o anti-SP100, que podem ser pesquisados por imunofluorescência em células EP2, ou preferencialmente por imunoblotting ou ELISA. A biópsia hepática, ela é desnecessária para os casos com antimitocôndria e ela é reservada para aqueles casos de negatividade do antimitocôndria ou suspeita de doenças associadas, por exemplo, esteatohepatite não alcoólica ou até mesmo hepatite autoimune nos casos de elevação de enzimas acima de 5 vezes o valor normal. Vale a pena lembrar que a doença cursa com níveis elevados de IgM e pode haver uma alteração de enzimas hepáticas, mas habitualmente é uma alteração discreta, abaixo de 5 vezes o valor normal. Então, eu vou começar falando agora da primeira forma variante da CBP, que é a CBP AMA negativo. Então, nós sabemos que 5 a 10%, conforme a técnica pesquisada, dos casos de CBP são AMA negativos. Lembrando que a gente vai pesquisar inicialmente por imunofluorescência, que é o padrão ouro para o diagnóstico. Embora nós saibamos que a pesquisa do antígeno específico, seja por imunoblotting, seja por ELISA, tem uma sensibilidade maior, que chega a 85% na técnica de imunoblotting. E o que nós podemos observar é que muitos desses casos que são AMA negativos, na evolução, em até 20% dos casos, a gente observa a positivação. E isso acontece porque, na maioria das vezes, a imunofluorescência é um método que é observador dependente, e muitas vezes esses casos eram negativos na imunofluorescência, mas quando foi feita a pesquisa por outras técnicas de antígenos específicos, esse paciente se torna positivo. E essa chance de falso negativo do antimitocôndria é maior naqueles pacientes que têm títulos baixos do anticorpo, habitualmente abaixo de 1/40. E o que é importante mencionar é que mais de 60% desses pacientes que não apresentam o antimitocôndria, eles têm algum padrão de anticorpo antinúcleo, e em 30 a 50% das vezes, esse antinúcleo é um padrão específico de CBP e pode ajudar a confirmar o diagnóstico. Então, frente a um paciente com uma elevação persistente de fosfatase alcalina e gama-GT, que você excluiu lesão hepática medicamentosa e excluiu CEP pelo exame de imagem, se esse paciente tiver o antimitocôndria negativo por imunofluorescência e por ELISA ou imunoblotting, o próximo passo é você pesquisar o antinúcleo.
Se ele tiver um antinúcleo com padrão específico de CBP, seja o anti-SP100, seja o anti-GP210, está feito o diagnóstico de CBP AMA negativo. Se esse paciente tiver um antinúcleo negativo, mas ele tiver uma biópsia com lesão ductal florida e granulomas, você, em alguns casos, alguns serviços consideram esse paciente ainda como uma CBP AMA negativo. Outra possibilidade seria você chamar esse paciente de uma CBP soronegativa. Então, a terminologia mais utilizada na literatura para esses casos ainda é de CBP AMA negativo. E quais são as diferenças que a gente observa nos pacientes com CBP AMA negativo quando eles são comparados com a CBP clássica? A gente observa, são vários estudos com pequenas casuísticas, são estudos mais antigos. Eu acredito que a técnica de pesquisa dos autoanticorpos, elas avançaram no período de 94 até os estudos mais recentes, mas o que foi observado é uma maior positividade do anticorpo antinúcleo e até do antimúsculo liso nessa população, níveis mais baixos de IgM, em alguns estudos, níveis mais baixos de transaminases. E em relação à apresentação clínica, porcentagem de sexo feminino, exames laboratoriais ao diagnóstico, achados histológicos, na maioria dos estudos é muito semelhante com a CBP clássica, exceto nesse estudo de 2016, em que foi visto uma maior prevalência de cirrose hepática nos pacientes CBP AMA negativo. Em relação à resposta ao tratamento, a maioria dos estudos avaliou que esses pacientes apresentam uma resposta semelhante ao tratamento com ácido urso desoxicólico, bem como uma sobrevida livre de transplante e incidência de complicações da cirrose hepática. Mais uma vez, exceto por esse estudo de 2016, que viu que esses pacientes apresentavam uma menor sobrevida livre de complicações e um maior risco de óbito e hemorragia digestiva alta. Passando, então, esse estudo que foi publicado em 2003, foi um estudo que revisou as opções de tratamento daqueles pacientes que eram CBP AMA negativo. E o que eles viram, mais uma vez, corroborando os outros estudos anteriores, é que os achados clínicos, laboratoriais e histológicos foram muito parecidos, que esses pacientes tiveram uma evolução clínica e sobrevida semelhante à CBP clássica, e observem que em 52 pacientes que foram compilados nesse estudo, a resposta ao ácido urso desoxicólico com melhora bioquímica aconteceu em 83% dos casos. Agora eu vou passar a falar da próxima forma de variante da CBP, que é a colangite biliar primária com achados de hepatite autoimune, lembrando que a gente caracteriza essa forma variante da CBP no caso de sobreposição, seja de sintomas, achados clínicos laboratoriais ou de autoanticorpos, bem como achados histológicos, e que essa sobreposição do achado das duas doenças pode ocorrer já ao diagnóstico ou durante o tratamento da primeira doença diagnosticada. Então, o que nós temos em literatura é que 1 a 3% dos pacientes com colangite biliar primária apresentam achados de hepatite autoimune e 7% dos pacientes com hepatite autoimune apresentam achados de uma colangite biliar primária associados. Esses pacientes que têm uma CBP com achados de hepatite autoimune, eles apresentam maior risco de complicações de hipertensão portal, maior risco de óbito e maior necessidade de transplante hepático. E também teve um estudo bastante interessante em 2007, que comparou 26 pacientes que tinham CBP com achados de autoimune com 109 pacientes com CBP clássica. E o que eles encontraram é que num período de follow-up de 6 anos, 38% dos pacientes com a sobreposição evoluíram para óbito ou transplante, comparados com 19% das formas clássicas da CBP. E os autores concluem que os pacientes com CBP e achados de hepatite autoimune tinham uma maior frequência de hipertensão portal, presença de varizes esofágicas, hemorragia digestiva alta e ascite.
E quais são os critérios que a gente vai usar para fazer o diagnóstico dessa sobreposição? Os critérios mais utilizados na literatura são os critérios de Paris, em que nós usaremos os critérios para diagnosticar cada uma das doenças separadamente. E são necessários pelo menos 2 de 3 critérios para o diagnóstico da colangite biliar primária, seja uma fosfatase alcalina maior ou igual a 2 vezes o limite superior da normalidade, ou uma gama-GT maior ou igual a 5 vezes, a positividade do antimitocôndria em títulos maior ou igual a 1/40 e a biópsia com a presença de lesão ductal florida. Para o diagnóstico da hepatite autoimune, nós consideramos 2 desses 3 critérios, uma LT maior ou igual a 5 vezes, uma IgG maior ou igual a 2 vezes o limite superior da normalidade e ou positividade do anticorpo antimúsculo liso, assim como uma biópsia hepática evidenciando atividade de interface significativa, moderada ou acentuada, e a presença de necrose em saca-bocados. E o critério de Paris tem uma sensibilidade para o diagnóstico dessas formas de sobreposição de 92%, com uma especificidade de 97%. Por outro lado, o critério do Grupo Internacional Revisado de 1999 e o score simplificado tiveram uma baixa acurácia para o diagnóstico dessas formas de sobreposição, diagnosticando apenas 12% dos casos e não é utilizado na prática clínica de rotina. E esse foi um estudo bastante interessante que fez uma revisão sistemática sobre o tratamento dessas formas de CBP com achados de hepatite autoimune. Então, foram incluídos 21 estudos, sendo que em 17 deles o que foi feito foi a comparação do ácido ursodesoxicólico em monoterapia com o ácido ursodesoxicólico em associação com corticosteroide e ou algum antimetabólito, seja azatioprina, seja um micfenolato. Desses 21 estudos, eles selecionaram 17 estudos que tiveram um menor risco de bias, incluindo 402 pacientes em vários países de todo o mundo. Apenas 2 desses estudos eram prospectivos e em 13 de 17 foram utilizados os critérios de Paris. Observem que o tempo de segmento variou bastante, de 10 a 119 meses, e eles tiveram diferentes endpoints. Em todos eles foi avaliado melhora bioquímica, em 10 deles sobrevida livre de transplante, e apenas em 4 teve a possibilidade de avaliação histológica. E o que eles observaram em relação à resposta ao tratamento é que não houve diferença significativa em termos de melhora sintomática entre os pacientes que utilizaram ácido ursodesoxicólico ou o tratamento combinado com imunossupressor. Em relação à melhora bioquímica, também não houve diferença significativa entre os grupos, assim como na taxa de progressão da fibrose, lembrando que foram apenas 4 estudos que tiveram avaliação histológica, e a sobrevida livre de transplante. Então, parece que não houve muita diferença em relação ao uso de ácido ursodesoxicólico em monoterapia ou associado ao imunossupressor. E o mesmo foi evidenciado quando eles separaram apenas os estudos que utilizaram os critérios de Paris e os estudos em que foi avaliado tanto a resposta bioquímica das enzimas canaliculares quanto das transaminases. Por outro lado, quando eles separaram apenas aqueles estudos que tiveram um tempo de segmento maior, acima de 90 meses, houve um benefício, sim, da associação do esquema imunossupressor quando comparado com ácido ursodesoxicólico em monoterapia. E os autores concluem que os pacientes com hepatite autoimune, CBP, com achados de hepatite autoimune, apresentam uma maior sobrevida livre de transplante com tratamento combinado quando comparado à monoterapia, quando avaliados os estudos com mais de 90 meses de segmento. E que o tratamento combinado pode ser superior ao ácido ursodesoxicólico, mas que ainda são necessários estudos adicionais para definir qual é o melhor tratamento. E o que recomendam os guidelines frente a um paciente com elevação com CBP, com elevação dos níveis de IgG
ou de enzimas hepáticas acima, maior ou igual a 5 vezes o limite da normalidade, a gente deve submeter esse paciente a uma biópsia hepática para ver se tem algum achado de hepatite autoimune, e no caso de encontrado esse achado de autoimune, pode-se considerar o tratamento imunossupressor associado ao ácido urso desoxicólico já ao diagnóstico, ou preferencialmente iniciar o tratamento com ácido urso desoxicólico, avaliar a resposta desse paciente e posteriormente associar o imunossupressor. Isso porque, embora seja ainda um assunto controverso na literatura, alguns estudos evidenciaram que esses pacientes portadores de CBP poderiam ter um risco aumentado de neoplasias, principalmente quando expostos ao tratamento com imunossupressores. Por outro lado, aqueles pacientes que tenham já na abertura do quadro da CBP uma hepatite de interface moderada ou acentuada, poderia se considerar já ao diagnóstico a associação de ácido urso desoxicólico com um esquema imunossupressor. E por que é importante a gente pensar se a gente vai imunossuprimir ou não? Porque nem toda lesão ductal, por exemplo, na hepatite autoimune, é sinal de sobreposição. E observem que até 10% dos pacientes podem ter achados de CBP, mas são autoimune clássicas e em que a presença das lesões biliares não vai alterar o diagnóstico e nem o tratamento. E, por outro lado, quando nós avaliamos os pacientes com CBP, nem toda hepatite de interface na CBP é sobreposição. Então, a gente tem que escolher quem são os pacientes que realmente se beneficiariam com tratamento imunossupressor. Observem que na classificação de Scheuer, no estágio 2, esses pacientes apresentam uma certa lesão de interface, e isso é esperado na CBP. E não quer dizer que esse paciente tenha uma sobreposição com hepatite autoimune. E, mais recentemente, foi começada a ser utilizada a classificação de Nakanuma. E nessa classificação, além da avaliação de fibrose hepática, perda ductal, deposição de grânulos de orceína, também é feita uma avaliação, uma graduação da atividade necroinflamatória e uma pontuação que considera também essa atividade para definir quais são os pacientes que têm o maior risco de progressão ou não da doença. Então, é muito importante a gente escolher quem é o paciente que vai se beneficiar realmente com o uso dos imunossupressores. Agora eu vou falar da última forma variante, que é a variante ductopênica prematura. Então, nós sabemos que a CBP ela pode ter duas formas de progressão. A gente tem uma forma, que é aquela mais comum que eu comentei nos primeiros slides, em que os pacientes apresentam um desenvolvimento lento de fibrose e uma perda ductal bem lenta. E uma forma um pouco mais rápida, que graças a Deus é uma minoria dos casos, em que você tem uma rápida progressão da ductopenia e uma rápida evolução de fibrose hepática. Essa foi uma variante muito rara, descrita na década de 80, em que os pacientes se apresentam com prurido intenso, colestase progressiva e icterícia, mesmo na ausência de cirrose. E a ductopenia é intensa nesses casos, esses pacientes respondem mal ao tratamento com ácido urso desoxicólico e têm indicação precoce de transplante hepático. Observem nessa casuística de 2001 que os pacientes são mais jovens, apresentam já níveis mais elevados de bilirrubina ao diagnóstico, uma elevação um pouco mais significativa das transaminases e na histologia, já no início, muita ductopenia, ainda que sem uma fibrose significativa. E quando esses pacientes foram comparados com um grupo controle, esses pacientes tinham muito mais evidência de ductopenia que aqueles com formas clássicas de CBP, evidenciando uma intensa ductopenia com pouca fibrose. A maioria desses pacientes evoluiu para transplante em 6 a 7 anos, e mesmo sendo que desses casos, vários deles também não tinham nem cirrose quando foi indicado o transplante. Por conta do tempo, eu vou deixar de falar do antimitocôndria na autoimune clássica e vou finalizar a minha apresentação com as conclusões. O diagnóstico da CBP AMA negativo é dado pela negatividade do antimitocôndria com reatividade dos padrões específicos de antinúcleo ou achados histológicos sugestivos de CBP. Há poucas diferenças clínicas e laboratoriais em relação às formas clássicas e não parece haver muita diferença na resposta ao tratamento e sobrevida.
O diagnóstico da variante CBP com hepatite autoimune deve ser feito baseado nos critérios de Paris. Aparentemente, sua evolução é pior que a de uma CBP clássica, mas o tratamento ainda é controverso na literatura. A tendência atual parece ser tratar o quadro que predomina, a colestase, ou então a hepatite autoimune, devendo-se considerar o uso de imunossupressão nos casos selecionados com hepatite de interface moderada e acentuada, principalmente naqueles pacientes que não responderam ao ácido ursodesoxicólico em monoterapia. E eu gostaria de finalizar agradecendo a atenção de todos e a do nosso grupo de doenças autoimunes e metabólicas lá do HC. Obrigada.